Olá, estudiosas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar aqui para profissionais de secretariado ou não, mas pessoas que estejam envolvidas ali com a escrita de documentos, que trabalham em projetos que envolvam a escrita. Hoje nós vamos falar das marcas discursivas dentro da escrita. Uma vez eu li que a nossa escrita ela possui um DNA, ou seja, ela consegue ser reconhecida pelas impressões, pelas marcas que a gente coloca ali naquela escrita, né? Então, por exemplo, um texto da Michele é facilmente reconhecido porque eu posso utilizar determinadas estratégias linguísticas que passam a ser reconhecidas por outras pessoas. É por isso que autores famosos, os seus textos meio que se assemelham ali naquela escrita, né? Naquele uso daquele vocabulário e daquela escrita. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre marcas discursivas na escrita. A primeira grande marca discursiva é a pontuação, né? Então quando eu utilizo pontuação na minha escrita, eu consigo deixar esse texto mais fluido. Quando nós éramos pequenos, lá com a tia Maricotinha, ela falava que para a gente utilizar a vírgula, a gente precisava colocar a vírgula quando a gente respirasse. Gente, não vai por isso. Quando a gente fizesse aquela pausa da respiração, né, era vírgula. Não vá por isso. Existem regras de português para você utilizar ali aquela vírgula, né? Até porque se você for uma pessoa asmática, meu Deus do seu texto, né? Imagina como seu texto vai ficar. Então a pontuação, ela é uma marca linguística. A segunda marca é a formatação. Como é que tá aí a formatação dos teus textos? Você formata direitinho, você faz uma boa apresentação. Gente, muitas vezes é essa apresentação, além do conteúdo, que vai fazer com que você consiga um projeto, com que você consiga, né, uma reunião, com que você consiga falar ali aonde aquele leitor tem que estar. Então, né, essa marca, ela é muito forte, apesar de poucas pessoas ligarem, né, a formatação é uma marca bem marcada aí, é uma marca bem estratégica para a escrita de textos. O terceiro é o vocabulário. Que tipo de vocabulário você está utilizando nos seus textos? É um vocabulário mais padrão, é um vocabulário inerente àquela profissão, né? Normalmente profissionais de secretariado escrevem texto para outras pessoas assinarem e muitas vezes esse texto ele tem que vir ali com uma marca, né, de linguagem, como se fosse aquela pessoa escrevendo. Então a gente aprende, né, a fazer isso, a gente aprende muito nos cursos técnicos, na graduação. Se você não aprendeu é porque você aprendeu errado, porque aqui em Brasília a gente ensina os alunos a fazerem isso, né, a ler, a reler, a formatar, a escrever, a pedir, a pensar com as próprias ideias. Mas Michele, existe IA? Eu sei que existe, mas a IA ela pode escrever para você, mas você tem que conhecer aquele conteúdo. Eu tô batendo nisso desde o último vídeo que eu fiz, porque as pessoas estão delegando para a IA a escrita dos seus textos e não estão se interessando nem pelo conteúdo que aquela IA está produzindo. Então você tem que estar atento àquele conteúdo. A quarta marca formativa são os recursos morfológicos, ou seja, as escolhas aí das palavras, né, dos fonemas, da morfologia do texto, como é que aquele texto vai ficar, o que aquele texto contém. Então tudo isso faz parte aí da sua marca também discursiva. E por último, os padrões sintáticos. Quais são as escolhas sintáticas de frases que você está fazendo, né? Como é que você está colocando essa escolha de frases, né? Qual é a frase que vem primeiro? Você está só repetindo o padrão que existe, né? Existe um template lá no seu serviço escrito assim: venho por meio desta. Você ainda está usando isso, né? Você ainda está usando essa linguagem? Então tudo isso, né, é aqui uma marca linguística sua. Não que esteja completamente errado, mas a gente percebe que as marcas linguísticas elas fazem com que os textos eles se sobressaiam. E aí dentro dessas marcas linguísticas eu vou ter os níveis de linguagem. Então eu vou ter um nível de linguagem culto, né, que é um alto padrão, normalmente nós utilizamos dentro do nosso ambiente de trabalho. Um nível de linguagem comum, que apesar dele ele sofre muitas modificações, mas ele continua ali, ele pode ser usado num ambiente, por exemplo, de trabalho, um ambiente mais formal. E nós temos o nível coloquial, que é aquele nível mais popular,
onde até ocorre as trocas de palavras, né? Então, muitas vezes aqui nesse nível, tenho ali as trocas de palavras, né? Então, as substituições, né? Às vezes no popular a pessoa fala de uma outra forma que não falaria ali num ambiente mais culto, né? E aí, nessa escrita desses textos, eu ainda tenho a questão da coesão. Eu não vou falar nem da coerência hoje, eu vou falar só da coesão, porque às vezes eu acho que a coesão ela é mandada para o espaço e ela vai para o espaço, encontra a nave espacial e não volta nunca mais, né, para aquele texto. Então eu tenho dois tipos de coesão. Eu tenho a coesão sequencial, que trabalha com a lógica e com a articulação dessas palavras dentro do texto, e eu tenho a coesão referencial, que vai trabalhar com a fase textual. Eu vou referenciar aquele texto, e aí eu vou olhar aquele texto, e aí tem algumas regras para você fazer essa referência, e se você utilizar de alguma autoridade, você precisa referenciar essa pessoa também, né, essa autoridade dentro do seu texto, mas não é assunto para hoje. Eu tenho a coesão espacial, que é quando eu retomo no meu texto lugares que já foram citados, episódios que já foram citados. Eu vou ali, pego, né, e retomo aquilo, e há processos linguísticos para você fazer essa retomada. E eu tenho a temporal, né? A temporal ela é muito utilizada dentro do ambiente de trabalho, e não é só utilizada para quando você quer dizer que alguma coisa já foi feita, tá? Tipo, conforme o e-mail anterior, conforme a instrução normativa, conforme o ofício tal. Não é só para isso, gente. Não é só para você delimitar o tempo e puxar a orelha de quem está recebendo aquele texto. A temporal é quando eu escrevo dentro do meu texto situando o leitor. Gente, nós estamos num mundo repleto de informações. Então, muitas vezes você tem que situar aquele leitor e conduzi-lo para onde você quer que fique demarcado ali, né? Então, hoje conversamos sobre essas marcas aqui discursivas. Eu espero que vocês tenham gostado, se você é secretário e gosta desse tipo de conteúdo, mas se você também é de outra área, escreve textos, cogite ficar por aqui. Nós precisamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.